Graças a Deus. Mais uma vez eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje é culto de ensino da palavra, culto de doutrina. E eu sempre falo para os irmãos aqui, nós já sabemos, que culto de doutrina é sobre o ensino da palavra de Deus. Amém? É muito bom nós sabermos disso. Antigamente a gente confundia, o que era culto de doutrina e o que não era. Então hoje, graças a Deus, através de alguns conhecimentos bíblicos, a gente tem noção de o que é um culto de doutrina. Amém? Então hoje nós estaremos falando da palavra de Deus baseado no livro de Mateus, no capítulo de número 7. Nós estaremos fazendo menção do versículo de número 28 e 29. Mateus, capítulo de número 7, versículo 28 e versículo 29. Os irmãos encontraram, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós temos um tema baseado ao nosso estudo, ao ensino de hoje. Nós temos um tema, estaremos falando sobre o tema Vivendo a Doutrina de Cristo. Amém? O tema, o estudo de hoje é Vivendo a Doutrina de Cristo. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29 diz assim a poderosa palavra de Deus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Amém. Vou ler mais uma vez para nós memorizarmos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Amém? Porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os irmãos podemos assentar. Glória a Deus. Se puder deixar a Bíblia aberta, eu ficarei muito agradecido, porque eu vou contar com a colaboração dos irmãos na leitura bíblica da palavra. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero, antes de mais nada, antes de dar início ao estudo da palavra de Deus, eu gostaria de trazer para cada um de nós, no início desse trabalho, uma reflexão, uma palavra ao qual nós viemos refletir na nossa vida, na nossa caminhada e colocarmos estas palavras em prática. Amém? E a reflexão do estudo de hoje é simples. Diz assim: as lâmpadas não falam, elas brilham. Um farol não faz ruídos de tambores. No entanto, de muito longe, os marinheiros podem contemplar a sua luz amiga. Que desta forma, vossas boas obras brilhem em vossa religião. Que o sermão principal da tua vida seja a tua própria conduta. Amém? Que o sermão principal da sua vida seja a sua própria conduta. Nós podemos entender no início dessa reflexão, o escritor Spurgeon, ele fala que as lâmpadas, elas não falam, elas brilham. Amém? Você nunca vai ver uma lâmpada dizer que ela é lâmpada, mas através do brilho dela, você vai entender que aquela lâmpada em si ela tem vida. Podemos entender que uma lâmpada, ela não tem valor nenhum se não tiver luz dentro dela. Então o escritor ele fala que as lâmpadas não falam, mas ela brilha. Se nós pararmos para analisar, o farol também ele não faz ruídos de comboio. E no entanto, de muito longe, os marinheiros conseguem
consegue enxergar. Diante dessa reflexão, irmão, da luz e do farol, podemos perceber que também a nossa vida, diante da obra de Deus, ela tem que estar baseada nessas duas personalidades, da luz e do farol. Você, como homem e mulher de Deus, você tem que brilhar. Não precisa você dizer para ninguém que você é crente. Através do brilho de Deus na sua vida, as pessoas vão entender que você é homem e mulher de Deus. Amém? E o farol, em contrapartida, de longe o marinheiro dá para enxergar o caminho. Por quê? Porque o farol está de pé, mostrando para o marinheiro aonde é a sua caminhada. Então nós também, como homens e mulheres de Deus, temos que brilhar no meio das demais pessoas, para que eles possam ver a obra de Deus na nossa vida e glorificar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? E o estudo de hoje, baseado no tema Vivendo a Doutrina de Cristo, dá a entender que nós sabemos que a doutrina é a sua palavra. Então nós temos que estar vivendo a palavra de Cristo. A Bíblia diz aqui em Mateus, no capítulo 7, Jesus ele começa a narrar, no versículo 24, ele começa a falar acerca de dois fundamentos, né? Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem não pratica é aquele insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então qual é mais importante? Ouvir e praticar, ou ouvir e não praticar? Para mim o mais importante é ouvir e praticar. Mas a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus começa a narrar essa história para os seus discípulos, a multidão que estava ali diante de Jesus ouvindo estas palavras, a Bíblia diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, quando Jesus acaba de ensinar estas palavras, a multidão ficaram maravilhada da sua doutrina. Então nós podemos perceber, meus irmãos, que Jesus estava ensinando a palavra. No momento que Jesus ensinava a palavra, a multidões que estavam ali ao redor de Cristo ouvindo a palavra, eles ficaram maravilhados com a sua doutrina. E por que eles ficaram também maravilhados com a sua doutrina? Aí o versículo 29 diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui está a diferença. Não adianta ter conhecimento bíblico e não ter autoridade na aplicação do conhecimento que você tem. Porque os escribas também conheciam a palavra, eles conheciam a doutrina, mas eles não viviam a doutrina. Eles ensinavam uma coisa e viviam outra coisa. Só que aquilo que Jesus está ensinando, ele está vivendo. Então essa é a diferença na nossa caminhada. É ensinar e estar baseado ao ensinamento que você está ensinando. Aí a multidão, quando ouve tudo isso, eles ficavam o quê? Maravilhados com a doutrina de Jesus. E Jesus, pastor Ades, ele ensinava com toda a autoridade. Irmãos, nós como homens e mulheres de Deus precisamos de ter a autoridade. Jesus ele já nos deu, irmão Joel, a autoridade. Jesus falou: eis que eu vos dou poder e autoridade. Então as duas palavras têm que caminhar junto: poder e autoridade. Não adianta você ter poder e não ter autoridade. E não adianta você ter autoridade e não ter poder. Então as duas palavras têm que se cumprir em nossa vida. Amém? Doutrinas fundamentais são as bases do Evangelho de Cristo. Porque se alguém chegar para você e dizer o que é doutrinas, ou até mesmo doutrinas fundamentais, são ensinos baseados ao Evangelho de Cristo. E se o ensino que você está tendo não está tendo base ao Evangelho de Cristo, não adianta, é anátema. O ensino que não é baseado à palavra de Cristo
não tem valor nenhum na nossa vida. Doutrina significa literalmente ensino normativo terminante como regras de fé e prática. E se nós observar, é uma coisa muito séria, irmão. Porque doutrina é ensino normativo terminante como regras de fé. Você só vai conseguir viver a palavra de Deus se você tiver fé. E se você não tem fé, você não vai viver a doutrina, porque a doutrina é a palavra. E isso é uma regra de fé. E isso, irmãos, não é para qualquer um. Tem que ter muita fé para viver a palavra de Deus. A sã doutrina é bênção para os crentes e para a igreja. Nós podemos perceber que a sã doutrina, presbítero Antônio, ela é bênção, primeiramente para os crentes, individual, e depois para a igreja, coletivo. Então eu tenho que estar primeiro vivendo a doutrina, porque na medida que eu estiver vivendo, eu vou estar o quê? Ensinando. E se eu vivo a doutrina, que ela é primeiramente bênção para mim, eu tenho que também estar ensinando para os irmãos. Amém, meus irmãos? Então a doutrina, ela é bênção para os crentes e bênção para a igreja. E se a doutrina de Deus é bênção para os crentes e para a igreja, e a falsa doutrina? Amém? E a falsa doutrina? Porque a doutrina de Cristo é bênção para a igreja e é bênção para os crentes. Mas e as falsas doutrinas? Porque existe, irmão, as falsas doutrinas. E nós vamos aprender aqui. Depois eu quero até a colaboração dos irmãos para nós passarmos aqui por alguns versículos das páginas da Bíblia Sagrada. Então nós podemos perceber, irmãos, que a falsa doutrina, primeiro, ela corrompe; segundo, ela contamina; terceiro, ela ilude; e a quarta, ela destrói. Isso tudo acontece no meio quando tem a falsa doutrina. Porque tem pessoas que se levantam para também trazer esses ensinamentos que não está baseado ao Evangelho de Cristo. E se não está baseado ao Evangelho de Cristo, não é uma doutrina verdadeira. Então ela é o que? Uma doutrina falsa. Então é uma falsa doutrina que vem trazendo para os nossos meios. Elas nos corrompem, ela nos contamina, ela nos ilude e ela nos destrói. Isso tudo, a falsa doutrina tem o poder de fazer acontecer no meio do crente e no meio da igreja. É por isso que nós temos que ter base bíblica para trazer uma verdadeira doutrina para a noiva de Cristo. Porque através da doutrina de Cristo você vai entender e conscientizar em si que a doutrina é muito importante na nossa vida. E diante dessa palavra importante, eu quero trazer para você a importância da doutrina. Para que serve a doutrina? Vamos entender aqui a importância da doutrina? Os irmãos lêem para nós aí 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Alguém rapidinho lê para nós. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. A irmã Maria abre 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Está vendo? Tenha cuidado na sã doutrina. Porque se você fazer assim, você vai salvar a si mesmo, porque a doutrina ela é primeiro pessoal, e depois coletiva, e depois para quem te ouve, irmão. Amém, meus irmãos? Lê para nós, Daniel, só mais uma vez em alto e bom som. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Os irmãos entenderam a importância da doutrina? É por isso que nós temos que estar vivendo a doutrina de Cristo, a palavra de Deus. Nós temos que estar enquadrados na palavra do Senhor. E outra, o escritor ainda fala: tem cuidado
estamos enfrentando esse período? Já estamos em maneira ou não estamos enfrentando esse período? Lembra nós do início, irmã Marinéia? Rápido e alto. Obrigado. Tá bom. Portanto, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comissões nos ouvidos. Já estamos vivendo ou não estamos vivendo esse período? Onde as pessoas não querem mais compromisso com a palavra. E aí coloca comissões nos ouvidos e não querem ouvir. E aí, o que o Escritor fala? E levantarão falsos doutores. E depois nessa embaixo ainda fala que ainda contarão histórias, parábolas engenhosas. Por quê? Porque não estão com compromisso com a sã doutrina, com a palavra. Já estamos vivendo este tempo, irmão. Já estamos vivendo esse tempo. Tito 2, versículo 7. Alguém lê para nós Tito 2, versículo 7. Irmã Joelma. Tito 2, versículo 7. Eu gosto também que os irmãos versículos bem rapidinho, porque nós temos aqui bastante versículos bíblicos ainda. Tito 2, capítulo 2, versículo 7. Pode. Forma-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra-te integridade e reverência. Está vendo? No ensino, mostra-te integridade e reverência. Tito 2, versículo 7. Então nós temos que ter o que no ensino? Integridade. O que é integridade? Respeito, compromisso. E reverência, que é respeito. Então nós temos que ter integridade, ser íntegro no assunto que nós estamos abordando para a noiva de Cristo. E reverência, respeito. Está entendendo? Porque a noiva não é qualquer um. Aí Tito 1, versículo 9, Daniel. Tito 1, versículo 9. E outra pessoa lê para mim Hebreus 13, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que a contradizem. Está vendo? Podemos perceber, irmãos, que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, ela tem poder de exortar, ela tem poder de ensinar, ela tem poder de redarguir. Às vezes tem pessoas que falam assim: nossa, fulano de tal trouxe uma mensagem exortativa, ele exortou. Não é, irmão. Não é o pregador ou o que está palestrando o ensino. Não, é a palavra de Deus. As pessoas hoje em dia se escandalizam quando ouvem uma mensagem um pouco mais dura e eles entendem que é o pregador que está falando. E não é. É a palavra de Deus, irmão. Então nós temos que ter compromisso com a palavra. Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que os corações se fortifiquem com a graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que se eles se entregaram. Os irmãos entenderam aí o que o nosso presbítero leu? Em Hebreus 13, versículo 9, não vos deixe envolver por doutrinas vagas e estranhas. Tem muitas pessoas aí que dão ouvido a doutrinas vagas e estranhas, irmão. Doutrinas que não estão baseadas na palavra de Deus. E aí as pessoas dão ouvido e aí vai se envolvendo com esses tipos de doutrina. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com o alimento, pois nunca tiveram proveito o que com isto se preocuparam. Que aproveito tem dar lugar a doutrinas que não é baseado ao Evangelho de Cristo? Não tem aproveito nenhum. Amém, meus irmãos? Alguém pode ler para nós aí 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos rapidinho aqui que nós temos muita coisa ainda aqui para nós falarmos.
Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Os irmãos estão podendo perceber que a gente não fala o que a gente quer falar. Eles falaram conforme Deus direcionou que eles falassem. Está entendendo? Então, homens levantados por Deus para estar dando direção ao povo na condução da palavra, na condução da doutrina. Então, irmão, a gente não fala o que a gente quer. Quem é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, fala tudo conforme Deus lhe apraz. Eu estou mostrando para vocês a importância da doutrina. Agora eu quero falar para vocês formas de doutrinas que existem. E que muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós seremos levados pelo vento de doutrinas que não é baseado no Evangelho. E quando você vê, você já está totalmente fora da palavra de Deus. Te mostrei a importância da doutrina, do Evangelho, da palavra. O que a palavra de Deus tem poder para mudar o quadro da nossa história. Agora eu quero mostrar para você formas de doutrina. Encontramos na Bíblia, o meu presbítero, encontramos na Bíblia pelo menos 3 formas de doutrina. Existem na Bíblia pelo menos 3 formas de doutrina. A primeira, ela é sublime e santa. A segunda, no caso as outras duas, ela é perniciosa e deletéricas. A primeira, ela é sublime e santa. A segunda e a terceira, ela é perniciosas e deletéricas. A palavra perniciosa, ela significa, a palavra perniciosa significa a doutrina da infabilidade papal, que tem as suas versões no meio evangélico, o qual, a despeito do nome, não possui nada de evangelho. Pessoas que não conhecem e nem mesmo as sãs doutrinas, ou no caso as doutrinas básicas do cristianismo, de forma correta, recebem obediência irrestritas e imediata por parte de milhares de fiéis cegos. Estou falando para você de doutrinas perniciosas, tá? São doutrinas da infabilidade papal, que tem as suas versões baseadas totalmente contra o Evangelho. Amém? Agora, doutrinas deletéricas. O que significa a palavra deletéricas? Deletéricas é um adjetivo que deriva de um vocábulo grego que se pode traduzir por destrutor. O termo refere-se àquilo que é venenoso ou mortífero. Tem muitas doutrinas aí fora que é venenosa e que é mortífera. E se você não estiver baseado na doutrina de Cristo, se você não estiver vivendo a doutrina de Cristo, essas duas aí podem te pegar a qualquer momento. Está entendendo? Então existem 3 tipos. A doutrina que é sublime e santa, que é a doutrina de Deus. A segunda, a doutrina do homem. Os irmãos estão prestando atenção? E a terceira, que é a doutrina dos demônios. Então a doutrina de Deus, irmão, nós podemos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, e o versículo 12, Isaac. Hoje eu queria que você estivesse ali na atividade e você está deixando de lado. Tá? A doutrina de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o versículo 12. Alguém encontrou? Lê para nós, por gentileza. Aleluia. E outro encontra também Atos capítulo 2, versículo 42. Então, é 13, 12? É, Atos 13, versículo 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Os irmãos entenderam? Então, depois que ele viu aquela situação, ele ficou o quê? Maravilhado com a doutrina do Senhor. Estava acontecendo ali um milagre sobrenatural, né? Que esta passagem bíblica de Atos 13 fala sobre relatos do Espírito Santo. E nós podemos perceber que ninguém tem o poder de comprar o dom do Espírito Santo, né? E aí aquele mágico, quando ele viu aquela situação, ele ficou maravilhado vendo tudo aquilo. Só que aí,
naquele dia. Ele ficou maravilhado com tudo aquilo. Só que a história diz, pastor Elias, que ele queria comprar o dom. E o dom de Deus, irmão, ninguém se compra. O dom de Deus ninguém compra. Quem quiser ter o dom de Deus, ele pode buscar sim. Deus pode dar. Deus pode dar para qualquer um. Mas você nunca vai comprar o dom de Deus. Com dinheiro, não. Você pode comprar no joelho, na oração, buscar. Porque é a promessa de Deus para a nossa vida. Ser usado com os dons espirituais. Só que não pensa você que o dom de Deus vai te salvar, que não te salva. Os dons não salvam. Porque tem pessoas, pastor, que acham que canta bonito, prega bonito, fala bonito, ele vai ser salvo só por causa disso. E não vai. Exemplo bíblico. Jesus falou que nos últimos dias eu chegarei diante dele e dirão: mas eu profetizei em teu nome, é profeta. Mas eu fiz prodígios, sinais e maravilhas em teu nome, tenho o dom de milagres. Mas eu expulsei demônio em teu nome, tenho autoridade, porque ninguém expulsa demônio se não tiver autoridade, porque senão não vai não. Então a pessoa faz tudo isso que Jesus vai dizer: apartar de mim que eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. E aí, o dom salvou? Não. Só que esse mágico aqui, ele queria comprar o dom que ele viu na vida de Pedro, né? Pedro sendo usado, e aí ele quis comprar, só que Pedro não poderia vender, porque ninguém vende o dom de Deus. Então o Procópio, vendo o que sucedeu, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Irmãos, quer ganhar alma para Cristo? Prega a palavra. Fala da sã doutrina, que é a palavra. Amém, meus irmãos? Alguém encontrou para nós aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42? Atos 2, 42. Eu vou ler. Pode ler então, irmão Adriano. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e a partir do pão e nas orações. Os irmãos puderam observar que quando o nosso irmão Adriano veio, ele falou: e perseveravam na... Eles perseveravam na doutrina, irmão. O que é perseverar na doutrina? É viver a doutrina. É estar baseado na doutrina. Perseverar é viver. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Vamos perceber, mano, que no meio dessa congregação lá em Atos tinha comunhão. E o que trouxe a comunhão para essa igreja? A palavra, a doutrina. Então a doutrina traz comunhão. A palavra de Deus traz comunhão em nosso meio. E através da comunhão, eles tiveram o quê? No partir do pão e nas orações. Então podemos perceber que lá teve palavra, lá teve comunhão e lá teve oração, irmão. Os irmãos estão percebendo, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Pronto. Se tiver tudo isso em nosso meio, irmão, é bênção. Amém, meus irmãos? Falamos sobre a doutrina de Deus, agora a doutrina do homem. Alguém lê para nós aí Mateus capítulo 15, do versículo 9 ao 16. A doutrina do homem. Mateus. Vão e adoram, ensinando a doutrina que são preceito dos homens. E chamando a sua multidão, disse: ouvi e entendei. Contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, retomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos que estáis ainda sem entender. Amém, irmãos? Os irmãos puderam perceber aí o ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Por que Jesus trouxe esse ensinamento? Porque o povo estava dando crédito a doutrinas de homem, irmãos. Os homens estavam ensinando, o povo estava perdendo a essência da adoração e estava dando
as doutrinas de Deus. Tem pessoas que querem viver mais o que o homem fala do que o próprio Deus fala, irmão. Não, eu tenho que fazer isso, porque senão quem que fulano de tal vai falar? Mas e Deus? E Deus? Como é que fica? Então nós temos que estar preocupados com a doutrina que vem diretamente de Deus. A doutrina de homem não vai te salvar, irmão. A única doutrina que vai te salvar é a doutrina que vem de Deus, porque homem aplica as doutrinas, mas não vai até longe. Vamos aprender isso aqui mais para frente. Eu tenho que correr aqui porque só falta 20 minutos. Então nós falamos, irmão, sobre a doutrina de homens. Eu tinha aqui 8 versículos bíblicos para ler, mas o tempo não espera. Eu quero falar sobre a doutrina do demônio. 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1. E alguém lê para mim 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Primeiro nós estaremos lendo 1 Timóteo 4, versículo 1. Vamos falar sobre a doutrina do demônio. Demônios também têm doutrinas, tá, irmãos? Ensinamentos que não é baseado na palavra de Deus. Pode ler, reverendo Adriano. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Está vendo? Irmãos, olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Olha, o Espírito afirma apressadamente, o Espírito tem pressa em estar afirmando que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Está entendendo? Faltaria tempo aqui de citar várias passagens bíblicas sobre ensinos de demônios. Como que o demônio faz para tirar o nosso foco da palavra de Cristo? Com seus ensinamentos, bases que não tem Bíblia, ensinamentos de pregadores que não tem base bíblica, não tem base ao Evangelho. São doutrinas baseadas para fazer o seu ego crescer. Não é doutrinas baseadas ao Evangelho. É pessoas que querem arrecadar multidões, mas quer usar uma doutrina que não é baseada no Evangelho. Então são doutrinas de demônios. Nós podemos ver aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Obrigado, pastor. Está vendo? É sempre isso que acontece, às vezes, quando a gente vai expulsar uma ação maligna, né? A gente pede para ele confessar, porque se ele não confessar a Cristo, o bichão já está lá. Mas quando ele confessa a Cristo, porque eles não aceitam a divindade de Cristo. Eles não acreditam que o sangue de Jesus tem poder para libertar, para purificar e para transformar. Então, se ele já estiver lá, ele não vai falar. Está entendendo? Vamos dar continuidade aqui. Nós temos ainda 15 minutos, eu quero entregar 5 minutos para o meu pastor. Todos nós sabemos que há demônios cuja atividade não é espalhar violências, outros males ou tecidos, mas ocupar-se com um ensino maléfico, falso, errôneo e enganoso. Podemos perceber que cada categoria de demônios, eles têm uma atuação. Tem demônios que é usado para trazer ensinamentos errôneos, ensinamentos maléficos e ensinamentos falsos. Tem pessoas que é usado pelo inimigo para trazer esses tipos de conteúdo para o nosso meio, irmão. Está entendendo? Então nós podemos perceber que o inimigo ele atua de várias maneiras. Só que também não é só espalhar a violência. Ele está aí para isso? Tá. Mas tem demônios que usam as pessoas para poder trazer ensinos maléficos, errôneos e enganosos. Profecias que não é baseada na palavra de Cristo que nunca se cumprem. Usado pelo inimigo, então não vai cumprir. Nós temos aqui diferenças básicas entre costumes e doutrinas. Diferenças básicas entre costumes e doutrina. Porque
Amém, meus irmãos? A doutrina, ela é divina, o costume, ela é humano. Por que o costume, ele é humano? Porque o costume é do homem. Algumas denominações têm alguns costumes, outras denominações têm outros costumes. Amém, meus irmãos? Mas a doutrina, ela é divina. Por quê? Porque a doutrina é uma só. Costume tem vários costumes. Eu tenho o costume de pregar usando terno. Isso é um costume. Isso aqui é uso de costume. Daniel não tem. Os irmãos estão entendendo? O que é uso de costume? Doutrinas são divinas, porque é de Deus. Agora, costume é do homem. Aí você tem que entender em que ministério você está e qual é o costume dele. Aí já é um outro caso, uma outra história que não tenho tempo para falar. Quanto ao alcance, amém, meus irmãos e os irmãos? Está prestando atenção aí? Quanto à origem, a doutrina é divina, o costume é humano. Quanto ao alcance, a doutrina é geral. A doutrina, ela é geral. Por quê? Porque todo mundo tem que viver a doutrina de Deus. Então ela é geral. Agora o costume, ele é local. Amém? Então a doutrina, ela é geral. E o costume, ele é local. Talvez você está em um local que tem um costume. Se você for para um outro local, já é um outro costume. Os irmãos estão entendendo? Mas a doutrina, ela é geral. Por quê? A doutrina que você vive aqui, você tem que viver aonde você estiver, porque ela é geral, ela é de Deus, ela é divina. Agora, o costume, ele é local. Aqui nós temos um costume, né, pastor? Em outras congregações é outro costume. Eu vou ver aqui agora na minha mente. Se você chegar aqui, os meninos baianos estão chegando na Bahia e falar de fazer amor, o povo lá até dá pra pouco, né? Amor lá na Bahia. Não tem costume de comer. E nem sabe se existe lá, né? Aqui faz um pouco perfeito. Se quiser, a coisa na Bahia dá pra pouco. Quando eu casei com minha esposa, ela fez um angu. Só que o angu que ela fez, ela não põe sal, né? Ela não põe. Aí, como que ela fez um tantinho bom, o que eu fiz? Pus leite e fiz um mingau. O meu costume na Bahia, para mim, era mingau. Para ela aqui, era angu. Então, nós estamos falando de costume. Lá na Bahia tem costume, é canjica, que lá é muito usar. Pois Você é. falar canjica, o pessoal fala canjica lá é milho verde. Irmãos, nós temos aqui o terceiro ponto, aqui temos 10 minutos ainda. Quanto ao tempo, então eu falei para vocês quanto à origem, quanto ao alcance, e agora nós temos que falar quanto ao tempo. Quanto ao tempo, a doutrina, ela é imutável, ela não muda. Amém, meus irmãos? E as minhas irmãs, amém? A doutrina, ela é imutável. O costume, ele é temporário. Amém? A doutrina, ela é imutável e o costume, ele é temporário. Por quê? Eu não tinha costume de usar terno. Hoje eu tenho. Mas tem pessoas que usam terno hoje, amanhã já não usam. Então ele é o quê? Temporário. Amém, meus irmãos? Vou dar continuidade aqui, porque tem muita coisa aí. Eu vou só finalizar aqui, porque o tempo já está indo embora e eu creio que Deus já falou conosco de uma forma tremenda. A sistematização da doutrina bíblica. Nós faltaria tempo de falar sobre a sistematização, presbítero Antônio, das doutrinas bíblicas. E que sistematização são essas? São a divisão sistemática, mais pelos teólogos, divisão elementar da teologia, considera-se em 10 ramos e ramificações. O organograma abaixo são, primeiro, de acordo com a teologia, são 10 ramos que tem. Se nós pararmos para analisar, o que é 10 ramos? Vamos trazer para o nosso dia, são 10 raízes que se espalhou na árvore. Quem é a árvore? Cristo. Cristo não é a oliveira, pastor? A oliveira verdadeira? Nós não somos os ramos. Então aqui na teologia sistemática, nós temos, primeiro, nós temos 10 bases.
Quarto, angelologia. Quinto. Quarto, pneumatologia. Quinto, angelologia. Sexto, antropologia. Sétimo, amatiologia. Oitavo, soteriologia. Segura aí. Nono, eclesiologia. E a 10ª, escatologia. Primeira, bibliologia. O que é bibliologia? De acordo com a teologia. Teologia significa estudo de Deus. Então a bibliologia são assuntos sobre a Bíblia. Faltar minha tempo aqui de falar sobre bibliologia, sobre os livros da Bíblia, o Antigo, o Novo Testamento. Quantos livros tem no Antigo? Quantos tem no Novo? Então não tenho tempo, quero finalizar. Então, bibliologia, assuntos sobre a Bíblia. Teologia, estudo sobre Deus. Cristologia, estudo sobre Cristo. Pneumatologia, estudo sobre o pecado. Angelologia, assuntos sobre os anjos, estudo sobre os anjos, as categorias dos anjos. Meu Deus. Antropologia, assuntos tratados sobre o homem, a sua queda, a sua origem. Por que se predestinou tudo isso? Então, faltar a minha tempo de falar sobre antropologia. Amatologia, que é assunto sobre a origem do pecado. Tudo isso são doutrinas fundamentais que nós precisamos estar embasados. Amém? Amatologia, que é um assunto sobre a origem do pecado. Soteriologia, assunto sobre a salvação. São 10 matérias que tem na teologia. Eclesiologia, assunto sobre a igreja. Amém? E o final, a 10ª, escatologia, assunto dos últimos tempos. Amém, meus irmãos? Que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu quero ficar por aqui 5 minutos para o nosso pastor trazer alguns avisos e estar finalizando o trabalho. Eu quero agradecer a Deus por